Olá, meu querido concurseiro, tudo bem com você? Hoje trataremos acerca da prova discursiva para o concurso do Banco do Brasil. Tudo o que vocês precisam saber para conseguirem no mínimo 70% de aproveitamento, ou seja, 70 pontos na redação. Então nós vamos detalhar os critérios de correção, características da banca, vou trazer um modelo de redação para vocês analisarem junto comigo toda a estrutura, todos os detalhes, coesão referencial e sequencial, conteúdo, que vocês precisam se atentar, tudo que vocês precisam saber, tá? Então é uma aula bem completa. Se você está aí no deslocamento de algum compromisso, deslocamento do trabalho, ou só olhando mesmo, vamos ver o que tem de interessante aqui no YouTube, salve essa aula, por gentileza, porque eu preciso de 100% da sua atenção. Um local tranquilo, silencioso, um momento de estudo mesmo, aquele momento que você preparou no seu cronograma de estudos para estudar para a prova discursiva, papel e caneta na mão para anotar as dicas, pausar, anotar alguns detalhes e, obviamente, salvar a redação que eu vou trazer aqui para vocês, a redação completa. Ela já, assim que eu terminar essa aula, já vou colocá-la lá no meu Instagram, tá? Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, @profdanimar, vou deixar o material dessa aula para vocês lá, tá? A redação, tem vários modelos de redação para texto dissertativo argumentativo. Sempre quando eu termino a aula aqui no YouTube, eu gosto de colocar a redação completa para vocês baixarem, fazer anotações acerca da estrutura, argumentos que foram utilizados e por que não copiar ela por completo, tá? Porque quando a gente está aprendendo alguma coisa, os números, tá, gente, são estudos que eu gosto muito de ler acerca sobre esses assuntos relacionados ao aprendizado, quando você aprende uma nova modalidade, quando você aprende a tocar um instrumento, enfim, tudo que a gente se dedica a aprender a ter um novo hábito. Então, 70% é treinamento, tá? É colocar a mão na massa mesmo, 10% é conteúdo, ou seja, teoria, e 20% é observar uma outra pessoa fazendo, tá? Ou seja, eu quero aprender a nadar. 20% do que a gente está aprendendo vai ser observando uma pessoa nadando, né? Uma pessoa que está ali praticando a natação, pode ser um profissional. Isso fica mais próximo da gente quando é alguém que aprendeu há pouco tempo, ou que aprendeu nas mesmas condições que a gente, né? Não é um profissional ali da área. Por isso que no meu Instagram eu gosto de colocar as redações dos meus alunos, tá? É muito difícil eu colocar uma redação minha. Mesmo assim, quando eu coloco uma redação minha, eu gosto de fazer uma redação o mais próximo possível da realidade de todos, tá? Ou seja, um aluno intermediário, um aluno iniciante, um aluno avançado, ele consegue atingir ali aquele patamar daquele texto. A minha linguagem nos meus cursos também é uma linguagem bem tranquila, de fácil entendimento para qualquer pessoa escutar e assimilar o que está sendo dito, tá? Então, lá no meu Instagram, eu coloco as redações dos meus alunos. Se eu não me engano, só tem 2 redações escritas por mim. Essa que eu vou apresentar para vocês hoje também é uma redação que eu escrevi. Gente, então valorize, porque você sabe que não é fácil sentar a bunda na cadeira e escrever um texto, até pra gente que trabalha com isso, tá? Não é fácil tirar um tempo para isso, porque a gente que é professor, que trabalha com preparação para concurso, a gente depende de prazo de edital. Eu sou recursista também, trabalho com recurso. Então, assim, é uma correria louca todos os dias. A gente não tem hora de trabalho, tá? Então, às vezes, a gente trabalha 4 horas num dia, às vezes a gente trabalha 16, 18 horas. Eu já trabalhei num dia e isso é bem comum de acontecer. Então, assim, pra gente tirar um tempo para estar aqui, para dar uma aula para vocês, trazer um conteúdo gratuito para todos, para ser acessível para qualquer pessoa, escrever uma redação, valoriza, deixa o like aí pra prof, gosto do comentário de vocês também, dos comentários que vocês colocam aqui pra mim acerca da aula, o que vocês gostam de ver aqui, qual o conteúdo que é interessante para vocês, tá? Então, por gentileza, dê o like aí para ajudar a prof. Perfeito? Então, como eu falei, eu gosto que vocês deem uma analisada também num texto pronto, tá? Quando vocês estão nessa fase de aprender sobre a estrutura, sobre coesão, sobre argumentação, porque é importante vocês entenderem, olha, aqui, olha, iniciou com conectivo, depois do conectivo tem uma vírgula, olha, no final do parágrafo, o último período, ele iniciou com conectivo conclusivo, esse aqui também tem uma lógica para isso. Então, é muito importante que, além de vocês colocarem a mão na massa, que é
é o que eu falei, é 70% aí do nosso aprendizado, é quando a gente coloca a mão na massa, ou seja, não adianta eu saber as técnicas de braçada, como que é a movimentação da braçada, ou seja, estudar a teoria, eu ver uma pessoa praticando a natação, eu não vou aprender nunca, se eu não pular numa piscina e realmente colocar tudo aquilo que eu vi, que eu li, que eu observei em prática. Tá? Então, assim, é importante que vocês aprendam a teoria, que é o que eu vou passar aqui para vocês na aula, anotem, estudem, dê uma lida, olha o que faz sentido para vocês, coloquem dúvidas, pode deixar a dúvida de vocês aqui para mim no comentário, é muito importante. Vocês precisam observar redações prontas, textos prontos, analisar a estrutura, analisar a argumentação, analisar o atendimento ao tema proposto e, mais importante do que tudo isso, é pôr a mão na massa, tá? Então vamos lá, vamos para o conteúdo dessa aula que vocês vão entender tudo que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Então, qual será o conteúdo da nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre as características da banca Sesgran Rio. É importante que vocês entendam. Vou trazer os últimos temas aqui para vocês analisarem junto comigo qual é o perfil da banca na cobrança do tema, do assunto da redação. Vamos falar sobre os critérios de avaliação da prova discursiva. É muito importante que vocês entendam o que está sendo procurado ali, entre aspas, né? O que o corretor está procurando no momento de corrigir o seu texto, a sua redação, que você não pode deixar de colocar dentro de cada critério, tá? Características do texto dissertativo, obviamente, né? Não tem como a gente escrever um texto dissertativo sem entender o objetivo desse texto, as características desse texto, porque a gente precisa apresentá-las para que a gente conquiste a nota que a gente precisa, que é no mínimo 70 pontos. Como montar o seu cronograma de estudos para a prova discursiva. Eu vou falar para vocês que existem 3 perfis de alunos, tá? O aluno iniciante, o aluno intermediário e o aluno avançado. Então, o cronograma de estudos não é o mesmo, tá? A gente tem que se adaptar de acordo com a nossa bagagem. E até a minha didática com os alunos que eu atendo, que eu faço mentoria na minha plataforma, é diferente. A minha linguagem com o aluno avançado, ela é uma, o que eu cobro na redação do aluno avançado é um detalhe, são algumas características, o que eu cobro do aluno intermediário é outro, o que eu cobro do aluno iniciante é outro. Então a linguagem ela é diferente e tem que ser assim, para que esse aluno iniciante ele seja o intermediário mais rápido possível e de intermediário ele passe a ser um aluno avançado o mais rápido possível, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Como alcançar os 70% de aproveitamento, que é por esse motivo que vocês estão aqui assistindo a essa aula, e obviamente que eu falei para vocês no início da aula, o modelo de redação que a prof escreveu para vocês com todo o carinho do mundo, tá? Uma redação, gente, uma linguagem clara, uma redação simples, que a gente sabe que o que funciona é o arroz com feijão, nada de ficar inventando, usando termo jurídico na redação, porque não é uma redação jurídica. Tem aluno que acha que se ele usar mesóclise, se ele colocar um vocabulário rebuscado na redação, o corretor vai falar, nu, merece 100, e não é esse o objetivo. Por isso que eu vou explicar para vocês aqui todas as características do texto dissertativo e detalhadamente cada critério que o corretor está avaliando. Ele está avaliando aquilo ali. Se você entregar mais daquilo ali ou entregar menos, não adianta. Entregou aquilo ali, beleza. Não entregou? Vai ser a nota proporcional que você entregou. É assim que funciona. Não adianta ficar tentando usar mesóclise, linguagem rebuscada, termo jurídico na redação, porque não é esse o objetivo, tá? Você tem que cumprir o objetivo, trazer ali na elaboração do seu texto as características do texto dissertativo, entender e interpretar o que está sendo cobrado, que é o mais importante de tudo, porque se você não interpretar o tema, não entender sobre o que é para escrever, não fazer análise do que é núcleo, o que é o recorte na frase temática, que é o ensino, e é o que eu bato muito na tecla com os meus alunos lá na plataforma, porque os maiores erros de vocês é esse, tá? São com relação à interpretação do tema. Alguns fogem totalmente da temática e é 0, né, está em edital, e alguns fazem o que? O tangenciamento, abordam só o assunto, esquece do recorte, tá? Ou seja, o que a banca quer saber sobre esse assunto, isso é muito importante, tá? E eu vou explicar isso daqui para vocês detalhadamente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Vamos lá, então. Primeiramente, característica da banca Sesgran Rio, tá? Não é uma banca tão
que pesa tanto, tá, na correção. Ela não é tão rígida, ela não é tão rigorosa quanto a FCC, quanto a VUNESP, por exemplo, nas provas discursivas. É uma banca que você entregando arroz com feijão, tá tudo certo. Igual eu falei com vocês, gente, a maioria dos meus alunos que tiraram 90 pontos, uma das alunas que eu não esqueço é a Edneia. Ela entrou na redação. Edneia, se você tiver que dar um oi, ela até comprou o curso pro sobrinho dela. O sobrinho dela tá comigo na plataforma sendo mentorado. Ela iniciou do zero e tirou 90 pontos na redação, tá? Então, assim, por exemplo, um aluno para FCC começar do zero e tirar uns 90 pontos na redação, ele tem que escrever muito mais redação. Consegue, gente? Claro que consegue. Tudo vai da disciplina e dedicação. A Edneia não alcançou essa pontuação assim, escrevi 3 redação, tô ótima. Não é, tá? Foi assim, passo a passo, igual eu vou explicar para vocês. Ela veio do iniciante, foi para o intermediário e com 90 pontos ela é considerada uma aluna avançada, tá? Isso foi o quê? Se eu não me engano, foram com 2 meses de treinamento. Foi bem rápido para uma aluna que está começando do 0, tá? Então, assim, é uma banca bem tranquila na correção, ela não é exigente, entrega o arroz com feijão, faz o seu que dá tudo certo. Mais importante de tudo, interpretar o tema, sobre o que é para escrever, tá? Então, assim, é uma banca bem tranquila. Vamos conhecer os critérios da banca, tá? Eu vou trazer, antes do modelo de redação, os temas, tá? Que ela cobrou nos últimos tempos, para vocês entenderem o perfil dela com relação à temática, tá? Que é importante a gente saber também. Outra coisa, gente, procurem treinar né, no cronograma de vocês, no treinamento, colocar os temas cobrados nas redações passadas, tá? No certame dos anos passados, para vocês entenderem a linguagem da banca e analisar, olha, se caísse esse tema hoje, como será que eu iria me sair? Né? Eu ia me sair muito bem, eu ia escrever bem, eu não ia escrever, como que é? Tá? É importante vocês saberem. Outra coisa que pouca gente se atentou, gente, é caneta de tinta preta, tá? Alguns alunos, inclusive, entraram para a plataforma recentemente para terem a correção, né? Terem as redações corrigidas, escrevendo com tinta azul. Eu falei, você sabe que no dia da prova você não vai poder escrever com essa cor de caneta? Ué, professora, claro que pode, é azul ou preta. Não, Sesgran Rio e IADES é só caneta preta. Tá, gente? Pelo amor do Senhor Jesus, leem um edital quando vocês forem fazer concurso, tá? Às vezes a pessoa é concurseiro raiz, né? Aquele que sai de uma prova, vai para outra, sai de uma prova, vai para outra, e não se atentam às características específicas de cada banca, tá? É importante que vocês leiam o edital. Então, a banca Sesgran Rio é somente caneta de tinta preta. Já comprem as canetas de tinta preta, já treinem com as canetas que vocês forem escrever no dia da prova, tá, gente? A ponta da caneta, né, se é caneta de ponta fina, se é caneta de ponta grossa, é muito importante também com relação à legibilidade da sua letra, tá? Então, o seu corretor, a pessoa que está te ajudando, ela vai falar com você, olha, a sua letra está ilegível, vamos melhorar, vamos diminuir a letra, ou tem gente que tem umas letras que são os mosquitinhos, dá pra gente ler nada, vamos aumentar um pouquinho, tá? Então, assim, é muito importante vocês já treinarem com a caneta específica que vocês forem fazer a prova, tá? Então, aqui, a banca, ela dividiu a correção dela em 5 critérios, tá? Valendo 100 pontos. Como foi ano passado, cada critério valeu 20 pontos, tá? Então, a adequação ao tema proposto, adequação ao tipo de texto solicitado, emprego apropriado dos mecanismos de coesão, tá? Isso daqui, muitos professores eu vejo falando com vocês, explicando com relação à redação e falando que coesão é somente iniciar os períodos com conectivo, tá? Coesão não é somente isso, tá, galera? Tem coesão referencial e coesão sequencial, tem a ver com os termos anafóricos que vocês usam na redação, empregos de pronome relativo, tem a ver com o uso de sinônimos, flexão de tempo e modo verbal, então vai muito além de simplesmente iniciar todos os períodos com conectivos, tá? Isso é o mais importante para a coesão? Sim, tá? É o mais importante porque é algo que tá ali escancarado, que o corretor tá vendo que tem um problema coesivo no seu texto, mas não é só isso que o corretor está avaliando, tá bom? Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema. Então aqui é o atendimento 100% ao que está sendo solicitado na proposta,
tá? Então é muito importante, eu vou passar aqui com vocês os temas que foram cobrados nas últimas provas, e a gente vai analisar junto sobre eles, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que vocês interpretam e que vocês vão encontrar argumentos exatamente do que a banca está esperando de vocês na hora da correção, tá? E obviamente isso daqui também tem a ver com poder de persuasão, tá, gente? Não é simplesmente só essa questão de você entender o tema, interpretar e escrever exatamente o que está sendo solicitado, tá? Tem a ver com poder de persuasão. Você tem, tá? A força dos seus argumentos, exemplificou, trouxe fundamentação, tá somente dentro do senso comum, isso também está sendo avaliado aqui. Pleno domínio da modalidade escrita, então a banca colocou isso em um critério só, então ela está avaliando tudo somente aqui no último critério. Então, com relação à escrita, né, que é a ortografia, morfologia, o uso de concordância, né, concordância verbal, concordância nominal, adequação vocabular, né, não usar termos, linguagem coloquial no seu texto, o que está sendo cobrado aqui é a norma padrão da língua portuguesa, então tudo relacionado à escrita mesmo que a gente fala, tá? O atendimento à norma padrão está dentro de um critério só. Então o que a gente pode perceber aqui analisando os critérios de correção? Gente, isso é muito importante, às vezes eu falo isso daqui, o aluno passa, quero saber, não, isso daí já está no edital, eu já sei o que vai ser. É muito importante, gente, vocês saberem o que está sendo analisado na redação de vocês, para vocês entregarem. Quando vocês estiverem escrevendo a redação, vocês terem senso crítico para analisar, né, baseado na bagagem de vocês, se aquilo tá legal ou não, se aquilo tá bom ou não, tá? Então, o atendimento ao tema eu vou explicar aqui para vocês, e com relação à adequação da proposta, é o que eu sempre explico para vocês lá na plataforma, saber olhar o que é o assunto, o que é o recorte, tá? Então esses serão os 5 critérios, o que a gente consegue analisar aqui, que a banca tá dando uma ênfase maior à questão da abordagem do tema, da questão de entender, de argumentar do que da escrita, tá? Tem algumas bancas que deixam o atendimento à norma padrão da língua portuguesa em 2 ou 3 critérios, tá? Deixa separado, a ortografia tem uma pontuação, a morfossintaxe, a morfologia tem uma outra pontuação, então a banca divide para analisar bem a questão da escrita. Aqui a banca colocou isso em um critério só, tá? Então, ou seja, a argumentação, atendimento ao tema, se você prestar atenção, a gente tem 2 critérios que tá avaliando isso, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, adequação ao tema proposto, né, que tem a ver com a abordagem do tema, e aqui também a questão da capacidade de relacionar e os argumentos, né, em si, de forma geral aqui. Então é esse daqui, tá? O primeiro é com relação à estrutura, que é a adequação ao tipo de texto solicitado, e o outro é coesão referencial e sequencial e coerência também, tá? Tá sendo analisado aqui também a coerência, apesar de não estar explícito aqui pra gente, tá sendo analisada a coerência aqui também, tá? Aqui, gente, a coerência não com relação aos argumentos, tá? Não é a coerência textual especificamente. Tem coerência os argumentos que você está trazendo, que você está apresentando aqui? Tem a ver com o tema? Você está abordando exatamente aquilo que está sendo solicitado? É diferente, tá? Obviamente está ligado, tem relação, mas é diferente a coerência textual da coerência dos argumentos, tá? Argumentos pertinentes ao tema proposto. Beleza? Então, ou seja, se vocês não forem bem, não conseguirem interpretar bem o tema, tá? Não entenderem a proposta, que a maioria erra, peca nisso daí. Se vocês não entenderem a proposta, são 2 critérios que vocês vão ser penalizados ali, tá? Então, é muito sério isso, tá? Entender o tema. Vocês deslizam aí, 90% da galera deslizam nesse detalhe. Segundo, com relação à norma culta, a galera que não lê, escreve muito mal, infelizmente. Hoje a gente não tem o hábito de escrever mais como antigamente. Hoje em dia a gente tecla, né, no WhatsApp, e aí a gente começa a digitar a palavra, já tem a palavra completa, a gente clica. Começa a digitar, já tem a palavra completa, a gente clica. Então a gente não tem esse hábito de escrever, tá? Fazer nada manuscrito mais. Então as pessoas cada vez mais estão escrevendo muito mal, e isso acaba penalizando e prejudicando muito vocês na redação, tá? Então vamos lá, vamos aos critérios, nós já falamos. Agora nós vamos com relação aos temas, tá? Para vocês entenderem aí como que a SESGRAN Rio gosta de cobrar
os assuntos na prova discursiva. Então, 2014, qual foi o tema da redação? A César Granrio já tem muito tempo que ela é examinadora do Banco do Brasil, né? Então, eu peguei os últimos aí para vocês. Na atualidade, muito pode ser feito pelo cidadão na construção de um Brasil bom para todos. Então, o quê? O assunto cidadania, né? O eixo temático cidadania. É possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Então, aqui, o eixo temático é o que a gente trabalha. A maioria, tá? Os temas da César Granrio ou são sobre cidadania ou são sobre trabalho, tá? O exercício do profissional, empatia no trabalho, como a gente deve se portar no ambiente de trabalho, a relação interpessoal das pessoas, dos cidadãos, no ambiente de trabalho. Então, é por esses assuntos aí que a banca gosta de permear quando vai elaborar os temas, tá? Também tem muita questão do meio ambiente, tá? Do meio ambiente sustentável, preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade, cidadania. Aqui, gente, pergunta, tá? Muitos alunos me perguntam isso lá no Instagram. Professora, quando o tema for uma pergunta, eu respondo lá no desenvolvimento, aí depois respondo de novo no desenvolvimento 2, retomo na conclusão. Gente, a resposta à pergunta da banca é o seu posicionamento, tá? É a sua tese, onde que você declara, onde que você relata o seu posicionamento, a sua tese. É na introdução, eu vou mostrar para vocês no texto pronto aqui para vocês entenderem toda a estrutura. Então, já respondo a pergunta da banca na introdução. A justificativa à minha resposta serão os meus argumentos. Então, como eu farei 2 parágrafos de desenvolvimento, eu vou pensar, por que eu me posicionei dessa forma? Por isso e por isso. Eu desenvolvo um no D1 e o outro no D2. Por quê, gente? Qual que é o objetivo do texto dissertativo argumentativo? É convencer, tá? Você vai trazer o seu posicionamento, apresentar na introdução e no decorrer do texto, até o final, lá na conclusão, é fazer com que o seu interlocutor, aquela pessoa que está lendo aquela redação, ela pense como você. Então, o objetivo é o quê? É convencer o interlocutor, tá? Por meio de argumentos. Então, você vai usar um argumento, vai desenvolver ele todo, o segundo argumento e vai desenvolver ele todo, tá? Por isso que a gente chama de fundamentação, né, quando a gente traz algo de fora para dentro do texto, porque os nossos argumentos, eles não podem ser baseados só em senso comum, tá, sobre o nosso conhecimento de mundo. Vocês têm que trazer algo de conhecimento geral, né, que está ali para todos têm acesso, é acessível a todos para dentro do texto. Já viu como vocês argumentam com alguém no dia a dia de vocês? A pessoa tá falando, tá assim, nossa, a pessoa sem fundamento nenhum, já pensou? Vocês já lembraram de situações assim, de vocês, nossa, aquela pessoa tá falando, não tem fundamento nenhum que ela tá falando. Por que não tem fundamento? O discurso dela não fez com que você se aproximasse do que ela fala, da fala dela, porque ela não trouxe algo que seja de conhecimento seu para você pelo menos parar e pensar. Opa, pode ser o que ela tá falando, ela tem razão. Aquele discurso é da cabeça dela, é do mundinho dela. Então, para você, aquilo não tem fundamento nenhum que aquela pessoa tá falando. Então, muitas redações de vocês são dessa forma. Tá? As redações, elas não têm fundamento, é algo que vocês colocam ali da cabeça de vocês, desenvolvem às vezes sem coesão nenhuma, problemas de coerência e quer convencer alguém, não vai convencer ninguém. Você tem que trazer algo de fora para dentro do texto. Gente, e brasileiro, a galera entra na plataforma, professora, eu não sei escrever, eu não sei argumentar. Gente, o que mais o brasileiro sabe fazer na vida é argumentar. A gente é muito bom para argumentar no dia a dia. O que a gente está tendo dificuldade é de passar isso para o papel, de colocar isso no papel, né? De montar uma estrutura acerca do que está aqui na nossa cabeça, mas nós somos muito bons em argumentar. A gente argumenta muito bem. Quando a gente quer alguma coisa, a gente quer convencer o nosso colega, a gente sabe argumentar, tá? Quando a gente está falando de futebol, os meninos aí, o Cruzeiro é isso, o Atlético é isso, o Flamengo, São Paulo, não, Palmeiras, e aí vocês têm argumentos. Você lembra no ano de 2014? Você lembra que o Cruzeiro foi campeão 2013, 2014 seguidos? Então, olha a quantidade de títulos que o meu time tem. Ele tem título de 2014, tem brasileiro, tem mundial, tem tríplice coroa, e você vai fazendo o quê? Trazendo algo que é de conhecimento geral. Não,
Todo mundo sabe, o Cruzeiro foi campeão brasileiro em 2014. Eu trazendo essa sardinha pro meu lado. Foi campeão brasileiro de 2014, isso é conhecimento de todo mundo. Aí você começa a pensar. Pode ser que você não vai concordar com ele, mas o argumento dele tem fundamento. É algo que é de conhecimento geral. Você pode não concordar, mas o que ele está relatando dos argumentos dele tem fundamento. Mesma coisa é a questão política aí da galera que quer convencer a votar em um, não no outro, esse é o melhor, esse não é, a partido tal é o melhor. A gente traz um conhecimento geral para convencer aquela pessoa a pensar da mesma forma que a gente. Então o brasileiro, ele sabe argumentar, vocês precisam começar a colocar isso no papel, beleza? Então vamos lá, perguntas, responde a pergunta na introdução, beleza? Aqui a gente tem uma pergunta, mas a gente tem uma pergunta com o ou, tá? Quando acontece isso daqui, é por qual motivo? Porque a banca, ela só quer que vocês tenham a tese ou é filantropia ou é competitividade. Não é para inventar outra coisa que não seja essa tese ou essa tese, tá? Aí, obviamente, os argumentos vão mudar, porque tem a ver com o conhecimento de mundo de cada candidato a escrevendo a redação. Mas a banca, ela não quer ampliar muitas possibilidades com relação à tese, tá? Aqui ela quer que você defende ou esse ponto de vista ou aquele ponto de vista. E não vale, gente, não é para fazer de jeito nenhum. Eu vou falar sobre a filantropia no D1 e vou falar sobre a competitividade no D2. De forma alguma. É para escolher um ponto de vista, para escolher um posicionamento e defender somente aquele até o final, tá? E já lá na introdução apresentar qual é o seu ponto de vista. A influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário, mais uma vez relacionado ao ambiente de trabalho, diferentes interesses das empresas, dos clientes, os limites da privacidade digital, foi em 2021, tá? Esses anos aqui todos eu tive turma específica para o Banco do Brasil, foi uma turma de muito sucesso, igual eu falei para vocês, somente um aluno tirou 85 pontos, o restante todos eles acima de 90, inclusive 3 alunos que iniciaram do zero, tá? O papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e efeitos negativos da pandemia no futuro da educação no Brasil. É aquele período pandêmico, né, que a gente estava saindo daquela pandemia louca, que foi em 2020. E esse daqui, o último, não foi do Banco do Brasil, não, tá, galera? Esse daqui foi da Caixa Econômica também, de 2021, tá bom? Para vocês perceberem que a Banca Cisgran-Rio, ela gosta muito de temas com pergunta, tá? Reparem nisso daí, já coloquem em prática a resposta a essas perguntas. Gente, deem um print nessa tela, anotem esses temas para vocês fazerem pelo menos uma redação de cada tema desse aí durante a preparação de vocês, tá? Então, aqui, de que modo a proteção de dados dos clientes contribui para a confiabilidade de uma empresa. Então, assim, eu tô apostando muito nesses eixos, tá, gente? Porque é de praxe, né? Já é uma prática da banca. Cidadania, tecnologia, meio ambiente, tá? Então, assim, cidadania também relacionada, atrelada ao mundo, ao trabalho, tá? Ao ambiente profissional. O meio ambiente também, de forma da sociedade em geral, e também no ambiente de trabalho, e a questão da tecnologia junto aí atrelado ao meio ambiente e ao mercado de trabalho, tá? Eu acho que os nossos temas serão baseados nesses assuntos aí, porque já é da banca mesmo, tá? Já é um perfil da banca. Beleza, gente? Dúvidas até aqui? Se tiverem dúvidas até aqui, por gentileza, deixa nos comentários que eu vou respondendo aí a demanda de vocês conforme eu vou tirando um tempinho, tá? Vamos apresentar a redação. Antes eu quero analisar alguns detalhes com vocês que eu coloquei aqui. Então, aqui, a característica da banca Cisgran-Rio a gente já falou. Os critérios de avaliação já apresentei para vocês. Vocês viram que a banca está avaliando. Os critérios de avaliação são bem parecidos, aí, praticamente idênticos ao do Instituto OCP. Tá? Então, a banca ela valoriza muito a questão do atendimento ao tema proposto, tá?
Característica do texto dissertativo, eu vou falar mais na apresentação da redação, tá? É um texto que vocês precisam apresentar uma tese, um posicionamento claro, tá, gente? Não é para deixar implícito, é totalmente explícito o seu posicionamento e por meio de argumentos você vai convencer o seu interlocutor a pensar da mesma forma que você. Então é um texto persuasivo, tá? E bem fundamentado. Não vai tentar convencer alguém com um discurso sem fundamento que a gente não consegue convencer ninguém, tá? E quanto ao cronograma de estudos, tá? Que é muito importante eu falar com você sobre esse assunto, porque é isso que vai fazer com que vocês evoluam aí na escrita. Então, o aluno iniciante é aquele aluno que não tem nenhuma particularidade, não tem nenhum domínio do texto em geral, não só texto dissertativo, tá? É um aluno que faz muito tempo que não escreve nada, não sabe nem por onde começar uma redação, não tem noção pegou o tema, não sabe o que, nossa, eu não sei nem por onde começar, como que eu vou fazer, como que eu vou escrever, faz muito tempo, fiz o Enem há 10 anos atrás. Esse aluno é um aluno iniciante, tá? Ele não sabe para onde que ele vai, de onde que ele veio, ele só sabe para onde ele quer chegar. Então, esse é o aluno iniciante. O que eu aconselho ao aluno iniciante? Começar por parágrafos, tá, gente? Eu sei que a gente tem pouco tempo para estudar. O ideal é que vocês comecem antes do edital ser publicado para dar tempo de fazer um estudo efetivo, tá? Mas é necessário que seja dessa forma. Não adianta a gente querer atropelar, porque não vai dar certo, tá? Tudo é com calma, tudo é aos poucos, tudo a gente tem que ir passo a passo. Então, o ideal é que o aluno iniciante ele comece por parágrafo, tá? Ele pegou todos aqueles temas de provas anteriores, eu vou começar a fazer somente introdução, tá? Vou iniciar com uma fundamentação, apresentar minha tese e apresentar os meus argumentos. Qual é o objetivo da introdução? É apresentar o seu projeto de texto. Qual que é o assunto? Qual é o seu posicionamento? E o que você vai usar para me convencer? Tá? É isso que o corretor tem que pegar a sua introdução e conseguir encontrar todas essas características lá. Então, você começa com a introdução, vai fazendo a introdução. O ideal, gente, é vocês terem um corretor de redação, tá? Alguém para analisar a redação de vocês, para corrigir, para orientar, para caminhar junto com vocês. Tá? Porque redação é algo que é muito complicado de estudar sozinho, porque a gente não tem um gabarito, tá? Eu sei a teoria, né? Igual eu falei com vocês com relação ao aprendizado, né? Eu usei a analogia de aprender a nadar. Eu sei a teoria, eu vi a teoria, eu observei como que faz, eu coloquei a mão, mas como que eu vou saber se eu tô indo bem? Tá? A redação, ela não é como a prova objetiva, que você vai pegar um gabarito, nossa, de 10 eu errei 6. Não, então eu tô péssimo. Não, agora eu comecei a errar menos. Ah, já descobri, eu tô errando muito aqui, é crase. Não é assim, porque você precisa ter um norte de como que você tá indo. Então tenha alguém para corrigir a redação de você, gente. É muito importante, tá? Alguém para sentar, corrigir, mostrar para você onde você está indo, onde que você precisa permear, onde que você precisa entender melhor, fixar melhor o seu estudo. Olha, tá faltando coesão no seu texto, fazer uma correção gramatical para você entender, vai ajudar até para a objetiva de língua portuguesa, tá? Então, é importante que vocês tenham alguém para ajudar vocês, alguém habilitado para isso, tá, gente? A gente não vai no mecânico para ser atendido pelo engenheiro, tá? A gente não vai ao médico para ser atendido por um mecânico. A gente, igual, hoje em dia tá uma bagunça, tá? A gente tá uma bagunça em todas as profissões. Profissionais de nutrição passando treino pra galera, profissionais de educação física passando dieta pra galera, e não, isso não dá certo, tá? Ah, mas o meu colega, ele passou com uma nota excelente na redação, então ele sabe. Gente, ele sabe com base na experiência dele. Ele não tem formação para isso, é diferente. A gente não estuda 4, 6 anos, igual eu tenho pós, estudei 6 anos, para nada, tá? Só para ter um diploma, não é assim. Então, cada profissional na sua área, tá, gente? A galera do direito é para dar aula acerca dos
assuntos jurídicos. Eu sei muita coisa sobre assunto jurídico, porque como eu trabalho com vocês para fazer prova discursiva, e eu também dou treinamento para prova discursiva jurídica, eu sei muita coisa, mas eu vou vir aqui dar aula sobre alguma lei, falar sobre alguma lei aqui com propriedade para vocês. Eu não tenho nem coragem de fazer isso. Eu não tenho cara para fazer isso. Eu não sou habilitada para isso. Então, cada profissional, gente, na sua área, procure um profissional de letras habilitado para isso, para auxiliar vocês, tá? Corrigir a redação de vocês, analisar os pontos que vocês precisam melhorar, tá? Então vamos entender que cada profissional atua na sua área, beleza? Vamos parar com essa bagunça, essa loucura, tá bom? O aluno intermediário, qual é o aluno intermediário? É aquele aluno que sabe já um pouco acerca da estrutura, a gente vai corrigir a redação do aluno, tá faltando alguns conectivos, a gente precisa explicar para ele a importância dos conectivos, ele tá começando a colocar a fundamentação dentro do texto, ou seja, algo de conhecimento geral, gente, é citação, é lei, obras, séries, filmes que a gente traz para dentro do texto, igual eu falei na aula anteriormente, para aproximar aquela pessoa do nosso discurso, da nossa fala, tá? Trazer algo de conhecimento geral para que a gente consiga convencê-la. Então, aquele aluno intermediário, ele está começando a colocar essa fundamentação, ainda não está fazendo a relação correta, ainda está colocando ali, jogando as frases soltas, mas ele já sabe montar uma estrutura, ele já sabe interpretar um tema, tá? Então, a dificuldade dele é essa aí. Então, esse vai ser... Eu vou agir de forma diferente com esse aluno, tá? O aluno iniciante, ele vai começar por parágrafos, igual eu expliquei, depois vai só com a introdução, 2 de desenvolvimento, aí vai errando, a gente vai ajustando, depois ele vai adicionar a conclusão, vai entender a estrutura da conclusão até ele conseguir desenvolver um texto por completo. Porque a redação, gente, o texto dissertativo argumentativo, ele é construído por frases, tá? Se você pegar um tema e do nada querer começar ali num papel em branco, você não vai conseguir mesmo. Você tem que entender, tá? Vou fundamentar de que forma? A gente geralmente inicia com uma fundamentação genérica, tá? Uma Constituição Federal que dá para praticamente todos os temas, uma citação de algum filósofo, de algum sociólogo, que seja coringa, tá? Porque não existe nada que dê para absolutamente tudo, tá bom? A maioria dá para tudo, a gente vai adaptar aquela fundamentação, tá bom? Então, você vai fazer dessa forma, tá? Então, vamos lá. E o aluno avançado, né, prof? E aí, o aluno avançado? O aluno avançado é aquele que a gente precisa ajustar com relação à escrita, tem alguns errinhos com relação à crase, ele já sabe fundamentar, ele já sabe relacionar a fundamentação com o argumento ou com o tema, e a gente vai ajustar que em alguns momentos ele voa, né, galerinha? Vocês voam com relação a interpretar o tema. É isso que acontece, tá? Com o aluno avançado. O aluno avançado, gente, ele pode escrever uma redação por semana, tá? O aluno avançado, ele não precisa mais estudar os assuntos da redação, ele já escreveu muitos textos, ele não chegou ali do nada, tá? Ele começou a escrever, sou o de todas, para não falar um palavrão, de todas as escritas do mundo, nasceu Fernando Pessoa, né, reencarnou no Fernando... Não, nada disso, tá? Então é um aluno que ele já escreveu várias redações para ele chegar até ali, então ele já não precisa estudar mais os assuntos, é uma redação por semana, ele pega o tema, coloca o cronômetro, tá, gente? Precisa colocar, ligar o cronômetro para vocês saberem quanto tempo vocês estão levando para escrever uma redação. Esse aluno avançado, ele escreve uma redação com no máximo 1h30, 1h40, porque esse tempo ele varia com relação ao eixo temático, o assunto, tá? Tem assunto que ele é mais confortável pra gente, e a gente vai escrever ele assim, tá? De forma bem tranquila, tem a ver com o nosso conhecimento de mundo, com a nossa profissão, então a gente escreve bem tranquila, bem confortável. Outros temas, por mais que a gente seja avançado, a gente já tenha escrito muitas redações, a gente vai ter uma dificuldade maior para escrever mesmo, porque não é um assunto tão confortável para a gente escrever. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Tem assuntos que são mais confortáveis e outros já são mais distantes do nosso dia a dia, do nosso conhecimento de mundo, tá? Então, esse aluno, ele escreve aí uma redação com no máximo 1h40. O aluno intermediário, ele precisa escrever 2 redações por semana, tá? O iniciante e o intermediário, no mínimo 2 redações por semana. O aluno intermediário, ele já coloca o cronômetro também ligadinho para saber o tempo que ele está gastando. Ele vai gastar um pouco mais de 1h30, esse tempo ele vai sendo reduzido conforme vocês forem escrevendo, vai reduzir esse tempo.
Então, ele já demora um pouquinho mais de 1h40. Alguns assuntos ele precisa estudar. A gente precisa estudar sobre os assuntos, tá? A gente não vai aprender as coisas. Ah, não, professora, mas no dia da prova eu não vou ter como consultar. Você faz isso para objetiva? Você pega um assunto que você nunca viu na vida, pega uma questão para fazer que você nem sabe do que se trata. Não, eu vou fazer essa questão aqui, não vou sem estudar. E aí você vê que você errou. Não, eu vou continuar fazendo essa questão sobre esse assunto aqui sem estudar. Não é, gente. Vocês precisam estudar a teoria para depois fazer o exercício. Redação é a mesma coisa. Vocês precisam estudar o assunto. Você pegou o tema. Não sei nada sobre isso, tá? Igual tem um tema na plataforma que fala sobre superendividamento, né, da população e fala sobre o novo Código do Consumidor. Na verdade, é uma alteração que houve no Código do Consumidor relacionado a esse assunto, relacionado ao superendividamento. Tem alunos que pegou esse tema e começou a fazer redação. Eu falei, gente, não tá falando. O que você tá falando aqui, meu amigo? Você sabe dessa lei? Não, eu nem sabia que isso era uma lei. Gente, a pessoa, né, tem que pegar o tema, ler o tema, não sei nada sobre esse assunto, nunca nem ouvi falar sobre isso. Vai escrever? A gente está no momento de absorver conteúdo, absorver conhecimento. Então você vai estudar sobre esse assunto, fazer anotações, vai entender sobre esse assunto e aí sim você vai escrever sobre esse tema. Esse aluno é um aluno intermediário, tá? A maioria dos temas, ele ainda precisa fazer uma consulta, ele precisa escolher o tema, entender aquele tema, fazer várias pesquisas, tá, gente? Obviamente não é no momento da escrita, tá? Você vai tirar 2 dias para redação, esse aluno intermediário. Um dia ele vai estudar sobre o assunto da redação e no outro dia ele vai escrever redação sem consultar, já ligando o cronômetro, tá? O iniciante não. O iniciante ele ainda tá fazendo a redação por parágrafos, ele não precisa cronometrar o tempo ainda, todos os temas ele precisa estudar o assunto, ele ainda é cru com relação à argumentação, com relação a trazer conhecimento, apresentar conhecimento, toda semana, além de estudar o assunto, fazer redação, ele precisa analisar redações prontas para ele entender como é a estrutura juntamente com o conteúdo que ele vai assistir, tá, gente? Eu delonguei aqui um pouquinho com relação a esse assunto, mas é necessário vocês entenderem que o estudo ele não é igual para todos, tá? E o cronograma de estudo de vocês, isso até para objetiva, tem que ser um cronograma de estudo flexível. Você não vai montar um cronograma de estudo no início da sua preparação e ir com esse cronograma de estudo até o final, tá? Se você está indo muito bem em língua portuguesa, para que você vai estudar língua portuguesa 6 dias na semana? Aí você está em matemática e colocou matemática 3 vezes na semana só, porque a quantidade de questões é menor, talvez, né? Aí eu vou colocar só 3, mas eu estou péssimo na matemática. Não é isso, tá, gente? Você vai melhorando em algo, às vezes você acha que você tá tão bom em algo, não tá tão bom assim. O cronograma de estudo de vocês deve ser flexível, vocês devem ajustá-los, tá? Pelo menos de 15 em 15 dias, tem que estar mudando alguma coisa ali no estudo de vocês, então caso contrário, vocês estão estudando errado, tá? Isso daí não só para discursiva, quanto para objetiva também, tá? E como alcançar os 70 pontos de aproveitamento? Vou mostrar para vocês na redação e o modelo de redação também na redação, tá bom? Então bora lá que eu vou colocar a redação para vocês entenderem, tá? Valoriza a redação. Você deixou seu... Gente, esse tanto de gente aqui assistindo e cadê o meu like? Cadê o like da prof? Deixa o like da prof aqui. Se tiverem dúvida também com relação a tudo que eu falei, pode deixar aqui que eu respondo, tá? Então vamos à redação então agora, né, galera? Lembrando que essa redação vai estar lá no meu Instagram, tá? Então se você ainda não é meu seguidor, está lá em destaques, ficam todas as redações de todas as aulas que eu ministro, tanto aqui no YouTube, quanto as aulas que eu ministro na minha plataforma, tá? Então eu disponibilizo quando o aluno deixa, né, obviamente, quando ele autoriza, porque eu preciso da autorização, porque é algo autoral. Então, quando o aluno autoriza que eu coloque lá, eu coloco para vocês, disponibilizo para todo mundo, tá? Então, igual eu falei para vocês, é muito importante que vocês analisem textos prontos para vocês chegarem ali naquele objetivo, que é uma estrutura bem feita, uma argumentação bem feita, um projeto de texto bem elaborado e, obviamente, bem executado. Essa redação ela foi escrita por mim, tá? Então, mais uma vez, valorizem a prof, tá? Bora lá, então. Bora lá que eu vou mostrar a redação para vocês. Então, essa é a nossa redação,
né, os efeitos da prática da empatia no ambiente de trabalho, tá? Então, mais um, seguindo aí o perfil da banca, que ela gosta de cobrar. Então, a primeira coisa, gente, desculpem a voz, tá? Desculpem a voz, que eu já ministrei algumas aulas hoje, então a voz já tá acabando mesmo, já tá sumindo. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é entender qual é o assunto da redação, tá? Qual é o núcleo que eu falo sempre com os meus alunos na plataforma. Então, aqui, os efeitos da prática de empatia no ambiente de trabalho. Qual que é o assunto da redação, tá? Igual muitos professores falam que acertam, acertei o tema da redação. A gente não acerta o tema, é muito difícil a gente acertar exatamente o tema da redação. Já aconteceu de eu acertar alguns, tá? Mas isso é praticamente acertar, ganhar na loteria. A gente acerta o assunto. Então, qual que é o assunto da redação? É a prática de empatia. Esse é o assunto da minha redação. E a gente chama de quê? De núcleo, tá? Vou colocar N de núcleo para vocês entenderem. Então, é a prática de empatia. O que a maioria dos alunos fazem? Por que não tem nota boa na redação? Porque escreve somente sobre o assunto. O aluno, ele escreve somente sobre a prática de empatia. Aí ele fala sobre empatia, de praticar empatia, ou ele fala até dos efeitos da prática de empatia, tá? Ele pega um recorte só, porque na verdade a gente aqui nesse tema a gente tem dois recortes, tá? Esse daqui é o assunto, eu vou colocar de outra cor aqui o recorte. Então, a banca quer os efeitos da prática de empatia, ou seja, o que ela quer saber sobre a prática de empatia. Isso é o recorte, tá? E ela quer a empatia no ambiente de trabalho, tá? Então, tudo tá atrelado ao núcleo. Então, os efeitos da prática de empatia no trabalho. Então, para eu ter uma nota boa com relação à abordagem do tema e argumentação, eu tenho que falar sobre o núcleo e sobre os recortes. Eu não posso falar somente sobre o núcleo, tá? Então, eu tenho que apresentar os efeitos da prática de empatia no meio ambiente, no ambiente de trabalho. Beleza? Entenderam isso daqui, gente? Isso daqui é o mais importante. Se vocês não conseguirem entender, interpretar isso daqui, entender o que é núcleo, o que é recorte, sobre o que é para vocês escreverem, o restante não adianta de nada, tá bom? Então, beleza. Ó, ao invés de eu apagar, tô rabiscando. Então, bora. Entenderam aí o que é núcleo, o que é recorte. Vocês podem perceber, gente, que esse tema aqui é um tema que não dá para usar aquele esqueletinho do Enem, tá? E para eu falar com vocês uma coisa muito importante, as bancas de concurso odeiam os esqueletos do Enem, tá? Por isso que elas colocam esse tema aqui, ó. Os efeitos da prática de empatia no ambiente de trabalho. Eu posso falar que falta empatia? Eu posso falar que não existe empatia no ambiente de trabalho? Eu posso falar que a gente tem vários problemas por falta de empatia no ambiente de trabalho? Até posso, mas eu não posso deixar de falar isso daqui, ó, de quais são os efeitos. Existem efeitos negativos da prática de empatia no ambiente de trabalho? Não, né, gente? Se a gente praticar empatia no ambiente de trabalho, a gente vai ter somente efeitos positivos, correto? Então, é uma redação que você tem que falar dos pontos positivos da prática de empatia, os efeitos positivos dessa prática, tá? Então, assim, vamos parar de usar esses esqueletos do Enem, que eles são para o Enem. Os temas do Enem são problemas sociais. Se eles não forem os problemas explícitos ali, você tem que problematizar o tema, porque você tem que fazer uma proposta de intervenção. É obrigatória a proposta de intervenção, inclusive ela vale 200 pontos, tá? Então, mais importante é vocês entenderem que nem sempre a redação de vocês será um problema, tá? O Enem não, então tira o Enem da cabeça de vocês. Se vocês já fizeram o Enem, tira isso da vida de vocês, já passou, né? Então vamos preocupar com o concurso, porque é diferente, tá? O Enem, como ele tem ali um modelo de cobrança do tema, sempre será o mesmo. Se não é um problema, a gente tem que problematizar, porque a gente tem que trazer uma proposta para resolver, medidas para resolver um problema. A gente pode permear o nosso estudo, a nossa escrita, sempre seguindo a mesma estrutura, o mesmo raciocínio. Dá para usar os esqueletos, tá? Agora, na redação de concurso, não dá. Tá? Infelizmente, eu tenho que desapontar vocês, mas não dá, tá? A prova de concurso não dá para usar esqueleto, viu? Então, entender a estrutura e desenvolver o texto a partir dela. Então, vamos lá. Quando a gente começa um texto, tá? O parágrafo de introdução, ele precisa ter no mínimo não, né? Vamos colocar até 3 períodos, porque dá pra gente fazer com 2, dependendo do tema, tá?
maioria vai ter 3 períodos, tá bom? O primeiro período, o meu termina aqui, que é a fundamentação do tema, tá? O segundo período, a apresentação da minha tese, né? O meu posicionamento baseado no que está sendo solicitado pela banca, tá? Lembrando que tem que partir do tema, da proposta de redação. E por último aqui, a minha estrutura é a apresentação do meu projeto de texto, tá? Quais serão os meus argumentos que eu vou usar para desenvolver um no D1 e outro no D2. Essa é a estrutura da introdução, tá? A fundamentação no início da introdução. Eu posso fazer essa fundamentação trazendo um conceito do assunto principal, ou seja, aqui da empatia, que foi o que eu fiz. Trouxe um conceito bem tranquilo, fácil, de fácil entendimento para todo mundo. Posso trazer uma lei, Constituição Federal, DUDH, LEP, isso, lógico, né, gente, tem que ter a ver com o tema. Posso trazer uma lei, posso trazer uma obra, posso trazer uma série, posso trazer um argumento de autoridade, tá? Todas essas fundamentações que eu estou apresentando aqui para vocês nessa redação são as fundamentações que estão no meu guia de atualidades, tá? O meu guia que eu lanço todos os anos. A partir de agora, né, lançarei um guia de atualidades todos os anos, então de 2023. Tudo que eu uso nas minhas redações, tanto aqui nas aulas do YouTube, quanto nas minhas aulas para os meus alunos da mentoria, são todos dentro do meu material, tá? É um material com mais de 100 páginas, com muita fundamentação, tem tudo isso que eu falei para vocês, alusão histórica, série, tudo dividido por eixos temáticos, com exemplos e várias redações prontas também, tá? As melhores redações dos meus alunos no ano de 2022, tá bom? Então, tudo que tá aqui tem nesse material que é o meu guia de atualidades, vou deixar o link aqui para vocês terem acesso, tá? Para saberem como que é e como funciona. Aqui eu fiz a fundamentação, então eu trouxe o conceito de empatia, tá? Visto que é o núcleo, a prática de empatia é o núcleo do meu tema. Empatia é a capacidade psicológica de tentar sentir o que sente outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É um conceito meu, baseado no que eu acho, tá, gente? Mas que não está errado. Empatia é você se colocar no lugar do outro e vocês colocam como vocês aplicam isso no dia a dia de vocês. Qual é o conceito de empatia na vida de vocês, baseado no conhecimento de vocês, tá? Isso daqui vocês podem fazer em todos os temas, trazer o conceito do assunto da redação, tá? Igual eu falei, além dos outros que eu expliquei. Partindo desse entendimento, o que está fazendo? Qual o entendimento? O entendimento do conceito de empatia, tá vendo? É a coesão sequencial e referencial, tá? Porque aqui todos os períodos e todos os parágrafos eles devem estar amarradinhos, não pode ter nenhuma frase solta que não tem nada a ver com o texto, nada a ver com a frase anterior. Com o objetivo de uma sociedade mais humana, é necessário praticar a empatia em todas as áreas do nosso dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho, pois é o local onde passamos a maior parte do tempo. Isso daqui é o quê, gente? A minha tese. Tá? Então eu acho que a empatia ela é muito importante, ela é imprescindível, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho, então mais importante do que no dia a dia é usar, né, praticar a empatia dentro desse ambiente. Então esse é o meu posicionamento. E a banca está perguntando, tá, gente, de forma implícita, quais são os efeitos. Então não é suficiente eu falar isso, eu tenho que apresentar ela. Tá, você está me falando que a empatia é importante, que ela faz parte do nosso dia a dia, tá, mas e aí, quais são os efeitos? Eu tenho que responder. Então, aí, dessa forma, os efeitos dessa atitude são individuais e coletivos, então eu quis colocar os dois, tá? Maior motivação e produtividade, que são os efeitos individuais, e, consequentemente, um ambiente laboral mais saudável com redução de absenteísmo, tá? Vou colocar o significado de absenteísmo para vocês logo em seguida, tá? E aí, aqui eu coloquei o quê? Os coletivos, tá? Então, Daniela, eu quis fazer uma redação apresentando quais são os efeitos da prática de empatia individuais, ou seja, de cada colaborador, né? Quais serão os efeitos sentidos por eles e que vai ser vivenciado, e quais são os efeitos para o coletivo, ou seja, para todos que trabalham ali nessa organização, beleza?
Então, esse daqui é o quê? O projeto de texto, a introdução. Introdução só serve para a apresentação, tá, gente? A gente não vai desenvolver nada aqui. A gente vai desenvolver, o próprio nome diz, nos parágrafos de desenvolvimento. Até aqui tranquilo? Se tiver alguma dúvida com relação à introdução, já coloca aqui para mim, por gentileza. Então, vamos lá. Vamos ao desenvolvimento agora, né? Sempre iniciar com conectivo, não é? A gente sempre inicia os nossos parágrafos com conectivo, que dê ideia de início, inicialmente, a princípio, em primazia, primeiramente. Em primeiro lugar, eu não gosto muito não, tá? Mas, porque depois em primeiro lugar, qual que é o adicional? Em segundo lugar, eu não gosto, tá? Mas não é de tudo ruim, não é melhor do que não colocar nenhum, né? Então, aqui, no desenvolvimento, eu vou ter de 3 a 4 períodos, tá? No parágrafo de desenvolvimento. O primeiro período, ele é para apresentar o assunto daquele parágrafo, que a gente chama de tópico frasal. O segundo período, eu posso fazer tudo junto, tá? Igual, eu acho que foi isso que eu fiz aqui, eu fiz com 3, né? Foi. Aqui eu vou trazer a fundamentação e a argumentação. A fundamentação é o que eu falei para vocês. Algo de conhecimento de fora, geral, para colocar dentro do texto, juntamente com o meu conhecimento de mundo, com a minha argumentação pessoal, com o objetivo de aproximar o interlocutor do meu discurso e convencê-lo com relação ao meu posicionamento. E, por fim, a conclusão do parágrafo. Eu preciso concluir o parágrafo. Então, vocês percebem aqui comigo que o parágrafo de desenvolvimento é como se fosse um mini texto, tá? Ele tem introdução, que é o tópico frasal, ele tem 2 de desenvolvimento, que é a fundamentação e a argumentação, e ele tem a conclusão. Galera, muito cuidado na fundamentação para vocês não exagerarem, tá? No excesso de informação, tá? Porque tem muita gente que vê o tema de redação, nossa, esse tema eu escrevi muito sobre ele, eu sei demais, eu sei muita coisa, e sai colocando aqui lei, aí coloca uma citação, aí coloca dados estatísticos. O que é isso, gente? É um texto expositivo. E não é o texto do edital de vocês. Então, o principal aqui é a argumentação pessoal. É o seu senso crítico que está sendo avaliado aqui em primeiro lugar no parágrafo de desenvolvimento. Depois, o seu conhecimento. O seu conhecimento é como se fosse aquele temperinho, tá? Aquele que a gente faz assim, ó. Aquela cerejinha do bolo, tá? O principal é a argumentação. Se eu sei um monte de dado estatístico, se eu sei um monte de lei, eu não sei argumentar, não adianta de nada. O texto é argumentativo, eu tenho que argumentar. Então, tomem cuidado para não pesar demais a mão nisso daqui. Traz uma citação, né, um argumento de autoridade ali genérico no assunto. Cuidado para não fazer isso demais, tá? Porque quem gosta dessa linguagem filosófica e sociológica é FCC. Então, traz um argumento de autoridade, por exemplo, uma lei e um conceito, que é igual o que eu fiz aqui, tá? Ou traz duas leis, um conceito, cuidado, tá, gente? É um pouquinho, e é só para você fazer aquilo ali, ó, tá? Não pesa demais não, porque o seu texto, ele vira um texto expositivo e você vai ser penalizado por isso aqui. Não adianta demonstrar conhecimento demais, que é o que eu falei com vocês. Tem que fazer o que está sendo analisado ali pelo seu corretor. Ele está analisando isso, você entrega. Ele quer argumentação. Demonstra o seu senso crítico para ele, que é isso que está sendo avaliado aqui primordialmente, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou apresentar o meu tópico frasal. A princípio, os colaboradores que trabalham em uma organização em que há preocupação com a prática da empatia são mais motivados e produtivos. Então, ok, eu estou falando exatamente o que eu prometi lá na introdução. Lembra aqui, ó, que eu falei aqui? Então, eu estou falando, os colaboradores trabalham em uma organização em que há preocupação com a prática da empatia, são mais motivados e produtivos. O que é isso, gente? É o que a banca está pedindo para mim, os efeitos. Quais são os efeitos? Eu estou respondendo exatamente o que a banca está me perguntando, tá? Tempo todo, quando vocês estiverem elaborando os parágrafos, volta lá no tema e observa se vocês estão falando aquilo que está sendo perguntado. Nesse sentido, quando ela é estimulada no ambiente de trabalho, impulsionar a equipe se torna muito mais fácil e os resultados são notados tanto no desempenho individual quanto na produtividade da empresa em forma geral. Aqui é o que? A minha argumentação, o senso crítico. Pois, agora eu vou trazer fundamentação. Segundo a perspectiva do iluminismo, uma sociedade apenas progride quando um se mobiliza com o problema do outro. Portanto, esse período intelectual, o que é o período intelectual?
período do iluminismo, tá? Para eu não fazer repetição de palavras e para eu amarrar o que eu estou escrevendo ali com o meu período anterior, tá? Com a minha ideia anterior. Então, portanto, esse período colonial nos faz refletir que é somando a escuta ativa e a capacidade de se colocar no lugar do outro, sem julgamentos, retaliações ou opiniões desnecessárias, que vivencia os efeitos da prática da empatia. Então, aqui eu argumentei, eu finalizei argumentando e reforçando o meu posicionamento na conclusão e trouxe uma fundamentação. Essa estrutura ela deve ser seguida em todos os parágrafos de desenvolvimento, tá? Vamos observar aqui. Gente, vocês podem estar achando muita coisa, tá? Mas a minha letra é uma letra pequena, tá? É o que eu falo sempre com vocês nas correções de redação. As letras gigantescas não conseguem entregar tudo isso daqui, infelizmente. Tá? Então, assim, vocês têm que ir trabalhando para ir diminuindo o máximo possível da letra de vocês, para vocês conseguirem aprofundar o tema, entregar muita informação, tá? Eu coloquei nessa fonte aqui, como eu já estou acostumada a trabalhar dessa forma, porque nas minhas aulas eu não procuro apresentar as minhas redações, tá? De forma específica, eu também digito todas as redações dos alunos para colocar para vocês no Instagram, porque fica mais fácil de vocês lerem, entenderem, né? Não tem esse negócio de não entender a letra de um, a letra de outro, porque tem umas letrinhas que eu vou falar com vocês, tá? Então eu já estou acostumada a pegar a redação manuscrita e digitar. Então a redação primeiro ela é escrita à mão e depois ela é digitada. Essa fonte aqui, ela tá no tamanho 12, tá? A fonte eu não me lembro qual que é, mas é a fonte que eu já estou acostumada a trabalhar. É exatamente a quantidade de linhas que está aqui e a quantidade de linhas que ficam de forma manuscrita, tá? Então, assim, é o que eu falo, aquelas letras gigantescas a gente não consegue entregar muito, não consegue aprofundar muito, porque são 30 linhas só, não cabe tudo, tá? E outra coisa, gente, se atentar ao número máximo de linhas, tá? Se a redação é até de 20 a 30 linhas, não vai escrever 20 linhas e achar que vocês vão ter uma nota fantástica, porque não tem, tá? É bem próximo do número máximo de linhas. Então é 29 ou 30 linhas, porque é dessa forma que a gente consegue desenvolver bem o assunto, argumentar bastante, tá? Então esse texto ele teve exatamente 30 linhas, tá? Aqui tem 30 linhas e os parágrafos eles estão divididos exatamente do jeitinho que estavam lá, que estava na redação. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os parágrafos de desenvolvimento, eles vão ter de 8 a 10 linhas. Os parágrafos de introdução e conclusão, de introdução no máximo 7, de conclusão eu faço no máximo 5 linhas, tá? Eu não procuro fazer, uma conclusão de 4 a 5 linhas, porque eu não faço proposta de intervenção, tá? Só quando é obrigatório fazer, igual na IADES, né? Na banca IADES a gente precisa fazer uma proposta de intervenção que ela chama de elaboração crítica. Aí eu tenho que fazer, não dá para fazer só com 5 linhas, aí eu tenho que diminuir nos meus parágrafos de desenvolvimento, tá? Mas no restante é isso, de 8 a 10 linhas de desenvolvimento, introdução eu faço com no máximo 7, geralmente com 6, e o parágrafo de conclusão de 4 a 5 linhas. Tá? Os parágrafos mais importantes do texto são os parágrafos de desenvolvimento. Então, vocês têm que, desenvolver bem aí, colocar todo o conhecimento à prova, tá? Então, vamos lá, mesma coisa, ó. Além disso, quando se tem um ambiente de trabalho saudável, por conta da prática de empatia, há uma redução considerável de absenteísmo, tá? E aí eu vou colocar o que é absenteísmo, que se trata de um prejuízo organizacional. Fala muito rápido, né, gente? Eu tenho que parar com essa mania, porque eu leio muito rápido. Que se trata de um prejuízo organizacional causado por um padrão de ausências excessiva dos profissionais de uma organização. Então, aqui eu coloquei o significado de absenteísmo, tá? Então, aqui é o que, gente? É a apresentação do que vai ser desenvolvido nesse parágrafo. Eu vou falar sobre a redução do absenteísmo e quais os efeitos que a prática de empatia traz da coletividade para todos os profissionais que atuam naquela empresa, naquela organização. Sob essa ótica, vocês podem perceber que todos os conectivos, tá vendo? Todos os períodos iniciam com conectivo, tá?
de acordo com a semântica do sentido que a gente vai amarrar a frase anterior com o período da frase que está sendo desenvolvida ali. A empatia profissional consegue reduzir essas faltas nas empresas, pois em ambientes de trabalhos empáticos, os trabalhadores são estimulados a dividir seus problemas. Isso facilita para que lideranças consigam identificar, por exemplo, ou seja, sempre entre vírgulas, tá, galera? Questões pessoais que afetem o desempenho dos colaboradores e problemas de sintonia entre as equipes. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é a minha argumentação, tá? Agora eu vou trazer uma fundamentação e já concluir o parágrafo. Dessa forma, segundo Frederick acho que é isso. Eu sou péssima em inglês, tá, gente? Psicólogo behaviorista, o que as pessoas sentem é tão importante quanto o que fazem. Aqui é uma citação direta, tá, gente? Por ser uma citação direta, ela é grafada entre aspas. Colocando em prática essa premissa, praticaremos a empatia, uma vez que importar-se com o sentimento dos nossos colegas de trabalho, faça com que as metas e resultados sejam sempre alcançados. Então aqui, gente, o que acontece, ó? Uma vez que importar-se com o sentimento dos nossos colegas, tem a ver com a frase do nosso psicólogo, tá? Então, aqui tem a ver com essa frase para amarrar o que foi dito anteriormente com o que a gente está dizendo, beleza? E aí a conclusão, como vocês podem ver, é uma conclusão bem curtinha que eu fiz com 4 linhas. A conclusão, gente, vocês precisam retomar o posicionamento de vocês no primeiro período e retomar o tema, e depois finalizar, tá? Fazendo uma síntese do texto mesmo que tem a ver com o seu posicionamento. Ou faz uma mini proposta de intervenção. Aqui o tema eu falei sempre de algo positivo, de algo de valor, da importância, dos efeitos positivos. Então não tem o porquê, né, e não faz sentido nenhum eu fazer uma proposta de intervenção. Como que eu vou resolver um problema se eu não apresentei nenhum problema, né? Então aqui eu não vou fazer proposta de intervenção. Por fim, ao praticar a empatia no ambiente de trabalho, tem-se inúmeros efeitos positivos para os colaboradores e a organização terá uma boa imagem no mercado de trabalho, a qual atrairá sempre os melhores profissionais. Beleza? Retomei o meu posicionamento, tá? Trazendo novamente as palavras do tema, beleza? Assim, conectivo conclusivo para finalizar o meu parágrafo e, obviamente, finalizar o texto como um todo, as atitudes empáticas são quase uma necessidade para que as empresas mantenham uma boa imagem no mercado e atraiam sempre os melhores profissionais. Pronto, fechou. Tá vendo? Bem facinho, tá, gente? Eu quis trazer uma redação para vocês o mais tranquilo possível, uma redação simples, objetiva, com uma linguagem também bem simples, de fácil entendimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à estrutura, com relação à abordagem, com relação ao tema, quiserem propor temas também, tá, para a gente trabalhar em outras aulas, podem deixar aqui os temas nos comentários, que a gente faz uma redação, coloco lá na minha plataforma, desafio os meus alunos a fazer uma redação sobre esse tema e eu volto aqui e apresento essa redação para vocês, tá? Igual eu falei, a redação vai estar lá no meu Instagram, fica em destaques juntamente com as outras redações, tá? Para vocês salvarem e ter acesso ao texto na íntegra, tá bom? Ó, um beijo para vocês, ótimos estudos e ó, bota para quebrar aí que nós vamos arrebentar a Banca Sesgran Rio, hein? Confio em vocês.